A paz, irmãos, tudo bom? É um prazer estar aqui no Frutificando para o Senhor. Sou o pastor Hélio e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para vocês que está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18 e 19. A palavra de Deus vai dizer assim: Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o medo e o temor do Senhor. Medo é aquela forma que nos paralisa, aquela forma que nos deixa estagnado. Mas o temor do Senhor é aquela forma de adoração ao Senhor, de respeito, reverência ao Senhor que nos leva, que nos impulsiona. E é isso que nós vamos meditar hoje. E quando nós nascemos, gente, nós temos uns medos inatos dentro da gente, que é o medo de cair, o medo de um barulho alto. E isso, o bebê fica com aquele medo. E nós também carregamos medos dos nossos antepassados, do nosso DNA. Isso se chama epigenética, quando a gente realmente carrega medos, traumas lá dos nossos antepassados, que pode estar no nosso DNA também. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiência na nossa vida, né? A gente vai se tornando criança e depois adolescentes, né? E depois a gente vai crescer na forma adulta e a gente vai tendo experiências, né? E a gente acaba passando por experiências que acabam desenvolvendo medos também na gente, né? Mas a gente sabe que esses medos, algum desses medos, de uma maneira moderada, ela nos ajuda a prevenir certas coisas. Por exemplo, você ter medo de entrar numa curva em alta velocidade, esse medo ele te previne de um acidente, né? Ou medo de você, por exemplo, você vai morar numa fazenda e lá tem aqueles buracos lá que você não sabe o que tem dentro, você não vai colocar a mão lá dentro, porque esse medo ele te previne, né? Ou também o medo quando você tem um cachorro lá muito bravo na rua e você está acabando de sair de casa, você volta para casa, porque esse medo ele te previne de certas ocasiões. Mas quando o medo ele se torna acima desse nível, ele se torna o Senhor da nossa vida. Então ele acaba nos dominando e a gente acaba tomando decisões baseadas no medo. Os nossos pensamentos eles são baseados no nosso medo, as nossas atitudes são baseadas no nosso medo. Então a gente vive em função do medo. Então é importante que a gente saiba diagnosticar, encontrar esse medo para que a gente possa ser liberto desse medo, ser curado desse medo. E a gente saiba que a nossa cura é Jesus. Todos os nossos anseios, nossos medos, as nossas preocupações, se a gente lançar para Jesus, Ele nos cura, como a gente vai falar sobre isso. E Jesus ele falou muito sério sobre o medo, né? Ele levou muito a sério, assim como os apóstolos, porque sabe que o medo pode ser um grande inimigo nosso. O medo, se ele realmente está em governo na nossa vida, ele pode se tornar um grande inimigo, porque o medo ele te aprisiona, o medo ele te paralisa, né? Então por isso que Jesus falou sobre o medo, porque a gente está nessa batalha, né, de controle sobre a nossa vida, se a gente vai ser controlado pelo medo ou se a gente vai ser controlado pela vontade de Deus na nossa vida. E é isso que nós temos que nos atentar e ver se tem alguma coisa que está nos paralisando hoje. Visita a sua vida, ore ao Senhor e pergunte se tem alguma coisa que está te paralisando, se tem algum medo que você precisa ser liberto para que você possa, romper e viver uma vida da vontade do Senhor. Porque nós não queremos ser paralisados, porque o medo ele paralisa. Nós queremos viver uma vida da vontade de Deus na nossa vida. Então realmente nós temos que nos diagnosticar de onde vem esse medo para que a gente possa ser curado, sarado, transformado e viver uma vida da vontade de Deus. Porque quando a gente coloca as nossas preocupações somente em nós, quando a gente tem uma vida controlada somente pela a força do nosso braço, e aí a gente faz todos os planos, né? A gente controla a nossa vida ali, e aí a gente começa as coisas não a acontecer da maneira que a gente realmente planejou, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a buscar soluções e tentar pensar em coisas, e aí as coisas começam a fugir fora do nosso controle, escapar das nossas mãos, e a gente tende a ficar ansioso, pensando o que vai ser do futuro, e aí começa aqueles pensamentos negativos, eu não vou conseguir, e aí,
a gente fala que o inimigo, ele começa a falar dentro de você e começa a te botar para baixo, falar que você não é capaz, aí vai te dando medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo daquela situação que está te paralisando. Mas quando a gente realmente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente pega o controle da nossa vida, que a gente está tentando de todas as formas controlar, e entrega o controle nas mãos de Jesus, a gente vê que a gente passa a combater muito mais forte esses medos, quando a gente começa a vencer esses medos, porque não é somente você que está em controle da sua vida, não, é Jesus que está lá com você. Então eu sei que é difícil às vezes, que cada um tem a sua situação, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu medo, mas quando a gente realmente entrega a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, e o Senhor começa a tomar conta da nossa vida, a gente tem um aliado muito grande. E por mais que a gente esteja passando dificuldade, de medo, o nosso aliado, ele é o mais poderoso do mundo. A gente luta uma batalha com o Senhor Jesus, e aí a gente sabe que nós somos fortes, porque nós estamos em Jesus, porque nós entregamos a nossa vida em Jesus. E aí esses pensamentos negativos começam a se tornar pensamentos da vontade do Senhor, e a gente começa a ser direcionado a viver uma vida com o Senhor. E aquilo que nos aprisionava, que nos parava, que nos paralisava, começa a se tornar vida. A gente começa a ter vida. Então a gente começa a ver que a nossa mente começa a ser transformada, né? E a gente começa a viver uma vida caminhando com o Senhor. E a gente, por isso que a palavra vai dizer que o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Então quando a gente entende que quanto mais a gente vai se enchendo do Espírito Santo, mais o medo vai saindo de nós, e a gente consegue viver uma vida da vontade do Senhor. Quando nós decidimos por Jesus, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, a gente aprende que esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então Jesus, ele nos chama hoje para batalhar uma vida com Ele, para batalhar essa batalha que você está passando com Ele. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus, ele sabe de todos os seus medos, os seus anseios, das suas dificuldades, mas você tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que entregar essas preocupações e confiar no Senhor. Esse é o grande problema, porque às vezes a gente acha que a gente está entregando ao Senhor, mas a gente não está entregando verdadeiramente ao Senhor. Porque a palavra fala, o amor verdadeiro. Então eu pergunto a vocês, você tem tido esse amor verdadeiro ao Senhor? Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Entregado todas as suas preocupações, anseios ao Senhor? Porque quando a gente confia nesse amor verdadeiro, sabe, é aquele amor que nos transformou, é aquele amor que nos encontrou primeiro, como a palavra vai dizer. E a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então se a gente está vivendo uma vida hoje, se a gente tem emprego, trabalho, se a gente tem família, é porque Deus nos sustentou, é porque Deus, nas suas infinitas misericórdias, nos ajudou a estar aqui. Então você tem que entender que Deus te amou primeiro. Se você está escutando essa mensagem, é porque Deus te chamou aqui. E se Deus te chamou, você precisa dar esse passo de fé para entregar a sua vida a Ele e viver uma vida de acordo com a vontade dEle, que você vai ver que vocês juntos, batalhando juntos, tem muito mais força. O Espírito Santo agindo dentro de você, ele lança fora todo o medo. E é por isso que nós temos que chamar Deus para a nossa vida, confiar no Senhor de todo o coração, e Ele vai nos ajudando nesse processo, né? Eu sei que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um carrega o seu medo, mas eu creio que esse medo, ele não pertence a você. Esse medo não te pertence. Então entregue a sua vida a Jesus, encha-se do Espírito Santo, porque quanto mais você está cheio do Espírito Santo, menos espaço tem para os seus medos na sua vida. E o temor do Senhor, gente, é aquele reverência ao Senhor, é aquele grande respeito pelo Senhor Jesus, porque como a palavra diz, né, ele fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos amou primeiro, Ele se entregou naquela cruz por nossos pecados, para a gente ser sarados, curados, transformados. Então, gente, nós temos que saber que Ele nos encontrou primeiro. Aquele amor, aquele grande amor que te tirou da situação que você estava, Ele te encontrou primeiro. E hoje você está aqui transformado, ou se você está num processo de transformação, é porque Ele te encontrou primeiro.
Então, com todo esse amor, se enchendo com todo esse amor de Deus, entendendo o que Jesus fez por você naquela cruz, você começa a lançar fora todo esse medo. E quanto mais você vai se enchendo da palavra, quanto mais você vai se alimentando da palavra, quanto mais você vai vivendo uma vida da vontade do Senhor, mais você vai lançando fora esse medo. Porque esse medo não te aprisiona mais. Porque esse medo ele não governa mais a sua vida. Porque quem governa a sua vida é Jesus. Ele que tem que ser o cara que governa a sua vida, o Deus que governa a sua vida. Jesus é o que está à sua frente. E isso que importa, gente. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver a transformação na nossa vida. Começa na nossa mente, depois a gente vai mudando de pensamento, de atitudes, de decisões. E a gente começa a perceber que a gente muda e a gente vai vivendo uma vida da vontade do Senhor. Então por isso que a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor ao Senhor, ele nos aproxima da vontade de Deus. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor é ter um grande respeito e amor por tudo que o Senhor fez por nós na nossa vida. Temor no Senhor não é você ir na igreja porque você tem medo de não ser abençoado. Não é medo de Deus. Temor do Senhor é você tem tanto respeito, você tem tanto amor por tudo que Jesus fez por você na sua vida, que você vai na igreja, você vive uma vida digna, porque você quer agradar o seu pai, porque você quer deixar o seu pai feliz. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que ter medo na nossa vida. A gente tem que ter esse temor ao Senhor e querer deixar o nosso pai feliz, o nosso pai celeste feliz. E é isso que nós temos que entender, que o medo é totalmente diferente do temor. O medo nos paralisa, mas o temor do Senhor, ele nos aproxima da vontade de Deus. E viver uma vida da vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Porque quando a gente alinha os nossos planos com os planos de Deus, a gente vive uma vida muito mais tranquila. Lógico que a gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter altos e baixos, mas quando a gente tem Jesus, quando a gente entregou a nossa vida por Jesus, a gente vai passar isso com muito mais coragem, com amor, com fé. E é muito diferente, gente. Então entregue a sua vida a Jesus, vive uma vida da vontade de Deus e você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E não só isso, quando Jesus te cura, quando Jesus te transforma, quando Jesus muda a sua mente, você se transforma de dentro para fora, e você, que era uma pessoa totalmente fora da vontade de Deus, se torna uma pessoa, uma pessoa que vive uma vida da vontade de Deus. Esse testemunho da sua vida ajuda a transformar outras pessoas. Então, se Jesus ele cura do seu medo, aquela coisa que te aprisionava, que deixava você estagnado, e você passa a viver uma vida da vontade de Deus, isso ajuda outras pessoas. O seu testemunho de vitória ajuda outras pessoas também a sair dessa situação. Então tenha fé. Creia que esse medo que te aprisiona não te aprisiona mais. Porque esse medo não te governa. Quem governa é somente o Espírito Santo que habita dentro de você. E só para encerrar aqui, os apóstolos do Senhor Jesus, gente, eles viviam com Jesus, andavam com Jesus, tocavam em Jesus, dormia com Jesus ali, vivia aquela vida com Jesus, viu Jesus fazer milagres, maravilhas, prodígios, transformar. E eles, quando Jesus, lá em João 20, quando Jesus foi sepultado depois de morrer na cruz pelos nossos pecados, eles se viram com medo do futuro. Aquelas pessoas que viram tudo o que Jesus fez se viram com medo. Então, se você está com medo hoje na sua vida, não se apavore. Entregue a sua vida a Jesus. Porque da mesma forma, os apóstolos, quando estavam com medo, em João 20, em Atos 2, eles estavam pregando com autoridade, com coragem, e transformaram mais de 3.000 pessoas para Jesus. Então eu falo, o que mudou? O que mudou é que Jesus apareceu para eles. Jesus ressuscitou, Jesus vive. E ele apareceu para eles, ressuscitado, na frente deles. Então ele vive. E com aquela força, com aquela coragem que eles viram Jesus ali, eles começaram a pregar com autoridade, com confiança,
porque eles sabiam que Jesus vive, Jesus ressuscitou. E o mesmo Jesus, ele vive e habita dentro de vocês através do Espírito Santo. E também com a mesma força e coragem que aqueles apóstolos saíram de lá, que estavam totalmente com medo e de repente se encheram de coragem, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de vocês hoje. Então Jesus, ele vive dentro de você hoje. E se você tem um medo, saiba que se você realmente entregou a sua vida a Jesus e você tem o Espírito Santo dentro de você, esse Espírito Santo lança fora todo medo. E aquele medo se transforma em testemunho para transformar outras vidas. Aquele medo, se torna em coragem para você viver uma vida digna, uma vida que segue a vontade de Deus. Então, use esse medo para transformar em coragem, sabe? Viva uma vida com o Senhor, entregue a sua vida com o Senhor e você vai ajudar a transformar outras vidas também. E você vai passar do medo para a coragem, de estar estagnado para uma vida que, sabe, vive da vontade de Deus. Então tenha fé, tenha coragem, entregue sua vida a Jesus, que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Amém, gente? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Jesus, ele vive dentro da gente. Então o Espírito Santo que ajude vocês todos os dias na sua vida a vencer os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações, para que a gente possa viver aquela vida que Jesus realmente quer que a gente vive aqui nessa terra. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.